Pai do Senhor, igreja. Livro de Mateus. Nós vamos estar lendo alguns versículos. Eu confesso que ficou bem complicado para mim essa palavra, porque eu venho aí de alguns meses, né, trazendo a palavra, e o estoque vai acabando, né? Então você fica meio sem palavra vai acabando. E aí eu fiquei né, meditando, lendo a Bíblia e tal, e nada. Aí hoje eu dei uma parada, né, de fazer as coisas e tal, e aí Deus me revelou algo muito bom, que fez todo sentido quando eu percebi as coisas que Ele estava falando comigo, que também não fazia sentido nenhum. E aí eu vou, assim, se Deus permitir, tá passando para a igreja, que é uma revelação muito forte mesmo, que eu não via, muitas das vezes, Tiana, não ouvia uma mensagem como essa, que é a respeito da cruz e de quem é Jesus. Porque Jesus, ele pode ser milhares de coisas. Ele pode ser seu bem, como pode ser seu mal. Se você vê ele como mal, ele vai ser mal. Mas hoje a revelação, ele vai trazer uma revelação de Jesus muito boa e muito forte, que eu acredito que você vai guardar essa palavra no seu coração e ela nunca mais vai sair. Mateus 27, 37. Mateus 27, 37 fala a respeito da crucificação. Eu vou estar lendo, tá? Nos perdoa pelo nosso áudio, que está um pouco problemático, mas nosso Deus vai ser glorificado da mesma forma, amém? Mateus 27, 37 diz assim: por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um na sua direita e um na sua esquerda. E os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói templos e o reedifica depois de 3 dias, salva-se. Desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes e os sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombaram dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o Rei de Israel. Desça agora da cruz e cremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. E Deus salve agora, se ele tem compaixão, pois ele diz: eu sou filho de Deus. Igualmente os insultavam os ladrões que havia ali crucificado com ele. E houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouvindo isso, disseram:
ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu, buscou uma esponja e bebeu-se-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus beber. Mas outros disseram: deixe-o, vejamos se Elias vem salvar. Depois de ter bradado novamente alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto ao baixo, e a terra tremeu, e as rochas se romperam. Os sepulcros foram abertos, e os mortos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, e entraram na cidade santa, que aparecem a muitos. Amém? A igreja pode se assentar. Eu queria frisar algumas coisas nessa palavra, para não deixar uma mensagem cansativa para a igreja. E a primeira das coisas que eu queria frisar era os insultos que Jesus sofreu na cruz. A passagem é bem conhecida, né? Todo mundo já conhece, tá em filmes, séries e tal. Todo mundo sabe a respeito da cruz. Todo mundo sabe a respeito de Jesus. Mas pouco o conhece. Pouco realmente sabe que Jesus é bom. Mas ele é bom por quê? Ele é bom para quê? Né? Muitos não sabem a essência de Jesus leva, a essência da cruz, a essência de todo esse sacrifício doloroso que o próprio Deus falou: eu não estou aguentando isso. E Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ali, em todo esse seu sofrimento, existia 4 grupos, Natan. E esses 4 grupos começaram a insultar Jesus, dizendo: você não é filho de Deus? Você não fala que é filho de Deus? Salva-te a si mesmo dessa cruz. Porque naquela época, naquele lugar, a cruz era uma cadeia tão temerosa, mas tão temerosa, pastor, que Natan, nem os pessoal que moravam lá, naquela época, naquele lugar, falava um com o outro a respeito da cruz, porque era uma coisa horrível de ser castigado. E ali Jesus passando pela cruz injustamente, mas claro, para se cumprir o propósito, começaram os insultos, a acusação, e Jesus já pregado na cruz e tal. E aí aqueles grupos falavam: olha, você não é filho de Deus, então desce daí, se salva a si mesmo. Olha, você salvou tantos, por que não salva a si mesmo? Você não é Deus? Você não é o rei? Salva a ti mesmo. E por que eu estou pregando essa mensagem hoje? No serviço eu troco muito de posto. E esse mês eu estou em um posto que se encontra, tem 5 bombeiros lá comigo, né? E ali a gente conversa de tudo, pastor. E toda a conversa, pode ser qualquer uma, se encaminha para o lado do cristão, se encaminha para o lado do evangelho, se caminha para o lado de Deus. Só que aparentemente, eu falando assim, parece uma coisa boa, mas não é. Sabe por quê? Porque eu sou o único lá. E aí começa. Aí ele estava falando e tal, e eu não chego falando nada. Eu chego e tô lá, e tô na minha. Não chego falando: prazer, eu sou crente e tal, não. E ali eles começaram a falar e perguntaram para mim: e aí, você não é crente não, né? Eu falei: sou. Aí ele falou: vixe. Porque ele estava falando mal, né? Ah, que pastor é aquilo, que Deus é isso.
E aí se destacou um rapaz que ele falou assim: Dimas, eu acredito em Deus, mas não acredito em Jesus. Eu falei: como assim? Ele falou: vou te explicar melhor. Eu acredito que Deus, ele fez o universo, fez lá os pássaros e tal, o céu, o mar e tal, todas as paradas aí que tem. Mas eu não acredito que o homem andou sobre as águas. Eu não acredito na cruz, eu não acredito no feito de Jesus nenhum. Não vem me convencer. Eu falei: é a sua opinião. Eu respeito ela, tá tranquilo. E aí, os dias foram se passando e todo dia entravam no assunto e tal. E a gente conversava e eu falava que não era bem assim. Começava a falar de Jesus e tal. E aí, beleza. Aí esses dias, um rapaz falou assim, que estava lendo um livro que se chamava, se eu não me engano, A Volta de Jesus. Aí ele falou assim pro outro: olha, Jesus está voltando, hein? Cuidado. Aí ele falou um palavrão lá e falou: que nada, aqui tá voltando nada. Não acredito nisso não. Aí eu falei pra ele assim: todo olho o verá. Aí ele falou assim: e se eu morrer? Eu falei: não tem problema não. Quando ele vir, você vai ressuscitar. Quando ele vir, você vai acordar e vai ver ele. Não tem problema não. Ah, não acredito que não sei o que. E logo o Espírito Santo de Deus veio e trouxe algo na minha mente. Ele falou assim: Dimas, eu passei pela cruz e você sabe que foi injustamente, né? Falei: sei. E o que eu falei lá naquela cruz naquele momento? No livro de Lucas traz mais detalhes dessa palavra. E quando Jesus estava sendo crucificado, ele falou a seguinte frase: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Sabe por quê? Porque eu levo para mim uma coisa. Eu não sei quanto a vocês, mas eu levo para mim uma coisa. Da forma que Jesus me trouxe, foi uma forma muito grande, muito especial e muito forte para mim. E aí eu comecei a lutar por essa causa. E eu falo comigo, eu falo: ó, você pode falar de crente, você pode falar de pastor, você pode falar das irmãs, você pode falar de quem você quiser. Mas na minha frente, você não vai falar de Jesus, porque eu vou defender ele com unhas e dentes. E a mesma coisa do meu pastor. Você pode falar de 50 mil pastores, você pode falar que os crentes é isso, que a crente é aquilo, e eu vou estar aqui, ó, de braço cruzado, quietinho. Porque eu não sirvo a religião, eu sirvo a Jesus. Foi Ele que fez algo por mim. E aí quando você começa a falar que Jesus não existe, aí eu falo. Aí eu te mostro. E aí no assunto, eu comecei a falar para ele assim: quantas vezes você lê a Bíblia por dia? Ele falou: nem leio. Eu falei: então não dá pra gente debater, porque não é uma discussão, não dá pra me explicar. Porque como eu vou te explicar, você tá me perguntando, porque ele me perguntava assim: mas por que Jesus não vem e resolve tudo? Resolve a fome, resolve essas guerras e tal. Eu falei: Jesus não veio pra isso, mano. Jesus não veio para isso. Jesus, como é que eu ia explicar para ele ali na hora que Jesus veio para trazer guerra? Não tinha como, não tinha como. Aí ele ia ficar mais desacreditado ainda. Aí eu falei para ele, ó, pra gente começar a ter uma conversa, um debate aqui, para mim tentar te explicar, eu não quero te convencer de nada, mas se convencer, amém. Você tem que entender um pouco do assunto. Porque não tem outro caminho para você conhecer Jesus fora disso aqui. Ou tem? Porque você vem aqui ficar escutando que Jesus é isso, Jesus é aquilo. E se um dia eu falar alguma coisa que não é? Você vai espalhar que não é verdade. Você vai começar a espalhar mentira. Por isso eu tenho minha Bíblia, você tem a sua Bíblia e você acompanha a leitura. Se eu errar aqui, como já aconteceu, o pastor já me corrige na hora, você vai saber. Aí ele é verdade tal, que não sei o que. E
Ah, mas é isso aí, eu não acredito não. Eu falo, amém, mano, amém, mas não é bem por aí. Eu tenho como te provar que ele existe, ele é real e ele vai voltar. E ali eu peguei algo que me surpreendeu. Que Jesus realmente, sabe, ele veio por causa daquela pessoa. Talvez eu estou lá ainda por causa dele, para falar que Jesus é bom, para falar da essência de Jesus, que essa é a mensagem que Deus me deu. Sabe, eu já estava com a resposta agora. Só que ali, claro, no ambiente de trabalho não tem como, tem que saber separar as coisas às vezes. Mas eu acredito que agora ele já está nas minhas orações de final de semana aqui, depois do culto, e eu acredito que Deus vai se revelar para ele, sim. E essa palavra veio muito de encontro, porque aqui fala no versículo 51 que quando Jesus ele vem a se entregar mesmo, ele fala, ó, não vou resistir mais, Senhor, Pai, eu entrego meu espírito a Ti, e ele vem a morrer ali naquela cruz. Só que automaticamente, quando ele morre, alguns fenômenos naturais acontecem. Esse processo durou mais ou menos das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, quando Jesus morreu. Obviamente estava tudo claro. E quando ele morre, já fica tudo escuro. Vem um terremoto. Vem um terremoto que abre sepulcros. E a Bíblia fala que alguns santos são ressuscitados e levados para a glória na ressurreição de Jesus. Ou seja, pelo fato do terremoto, pelo fato da morte de Jesus, ele abriu covas, mas não foi para enterrar, foi para tirar. Não foi uma cova aberta para enterrar, foi uma cova para se levantar. E Deus nos fala hoje: o movimento que eu faço, Tiana, não é para te frustrar, não é para enterrar os seus sonhos, não. É para desenterrar e levantar ele, porque ele estava enterrado, estava desacreditado. E hoje ele vem aqui te lembrar, como a Tiana falou, trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança. E hoje ele vem aqui falar: os seus sonhos não foram enterrados, não foram soterrados, ou até foram, mas hoje ele foi descoberto de novo. E Deus vai fazer você lembrar daquilo que Ele te prometeu. E nesse momento do terremoto, lá no templo, se eu não me engano, que era na época quem reinava era Salomão, se eu não me engano, depois o pastor vai me ajudar aí. Existia um véu dentro do templo. Eu pesquisei um pouco sobre esse véu, e esse véu separava um lugar de outro lugar, separava o lugar santo do lugar santíssimo. E quem poderia entrar nesse lugar através deste véu era somente um sacerdote. E ele não entrava quando ele queria, ele entrava uma vez por ano. E o gostoso dessa palavra, Vitor, sabe o que é? É que dentro do templo, naquela época, ofereciam sacrifício a Deus. E o horário do sacrifício era o mesmo horário que Jesus morreu. 3 horas da tarde era o sacrifício feito ali. 3 horas da tarde.
exatamente o horário que Jesus morre, como sacrifício. E ali aquele véu, eu quero colocar algo bem legal aqui hoje. Eu pesquisei um pouco esse véu, tinha mais ou menos 12 centímetros de grossura. Ele tinha, se não me engano, 19 de altura e 9 de largura. E por molhado, precisava, pastor, de 300 homens para levantar o véu. E alguma parte do estudo, eu vi que alguns estudiosos falaram que o véu ele se rasgou por causa do terremoto, que não tinha possibilidade alguma disso acontecer. E o véu vem a rasgar no meio, separando, ajuntando o lugar santo com o lugar santíssimo. Que é este lugar? O lugar santíssimo era onde Deus se revelava mais. Por isso tinha um véu de separação. Ou seja, quem estava no lugar dos santos não conseguia acessar o Santíssimo. Só que aí, irmã Nália, veio Jesus e rasgou o véu de cima a baixo, dando acesso direto. Não precisamos mais de sacrifício, não precisamos mais de sacerdote. Eu falei a respeito da essência de Jesus, do que é Jesus e qual que é o feito de Jesus. Eu falei aqui no início, Davidson, que algumas pessoas veem como Jesus bom e Jesus mau. E Jesus é seu amigo. E você sabe o que é um amigo? Eu não estou falando de parceiro não. Eu estou falando é de amigo, que te ajuda, que pede dinheiro emprestado com o outro para te emprestar. Isso é amigo. Ele não te condena não, de forma alguma. Todo esse feito, Natan, de cruz, de véu, de lugar santo e o santíssimo, foi para você vir aqui hoje e falar assim: Jesus, me perdoa, eu estou aqui. Porque, sabe o que falta, pastor? É coração quebrantado na igreja, é lágrimas na igreja. Sábado retrasado, eu orando aqui em cima pós-culto, Deus me mostrou 2 cálices. Aureni, 2 cálices, um com uma substância clara. Eu falei, que isso? E outro com uma substância vermelha. E acabou. Confuso. Totalmente confuso eu fiquei. Sábado passado, Deus falou assim para mim: Ô Dimas, lembras do cálice? Sim. Então, um era de lágrima e o outro era de sangue. Sim. E eu venho trocar meu cálice hoje. Eu te dou meu sangue e você me dá suas lágrimas. Deus está te convidando hoje a trazer suas lágrimas através do seu choro, do seu coração arrependido. É um convite de arrependimento. E sabe o que é gostoso, Davidson, de ter um amigo? É de você chegar assim, ó, falar: Natan, meu, vacilei, cara. Meu, eu fiz uma besteira que, meu, se eu te falar, você vai me bater, velho. E aí eu falo a besteira que eu fiz pra ele. Aí ele vem e fala assim: Dimas, me dá um abraço. Fala: mano, tá tudo bem, cara, eu não vou te julgar por isso não. E Jesus te dá esse abraço hoje. Não importa o que você fez, não importa o que você vai fazer, o importante é você vir aqui e falar: Deus, tá aqui meu cálice de lágrima. Porque o sangue de Jesus, ele é muito poderoso.
ele é muito forte. E Jesus fala assim: até quando você vai continuar querendo ser enganado? Até quando você quer ser enganado? Porque você sabe da verdade, você sabe o caminho, e sabe também que eu sou a vida. Só que você sabe que você está sendo enganado. E ele pergunta hoje: até quando você quer ser enganado? Porque no dia que você falar, eu entro com providência. Foi assim comigo, cara. Foi muito forte. Eu não gosto de falar muito do que eu passei, porque algumas pessoas gostam de me zoar bastante. E eu conheci pessoas muito piores. E aqui tem uma rapaziada hoje, tem uma galera aqui, muito da minha rua aqui, eles conhecem o meu testemunho, sabe, alguns não sei se fez alguma coisa comigo, mas eles sabem muito bem quem eu era, e isso é muito importante, porque eu não tenho vergonha nenhuma de falar, velho. Eu não tenho nenhuma vergonha, porque foi um fato tão... Eu sei que existe muito testemunho, muito forte, muito grande, e perto do meu, não... mas o meu pra mim é muito forte. E no dia que eu decidi aceitar Jesus e mudar de vida, Deus, eu falei: Deus, eu não aguento mais, cansei dessa vida, cansei e me dá outra vida. Aí ele falou: é comigo, pode deixar. Só que eu continuava no mesmo ritmo de antes, fazendo a mesma coisa de antes. Algumas coisas eu consegui parar sozinho, outras não. E eu apresentava para Jesus. E Jesus, ele nunca me julgou. As pessoas te julgam, as pessoas te apontam, mas nenhuma delas vão te salvar. Nenhuma delas vão trazer a nova vida. E aí Jesus veio e me deu aquele abraço e falou: meu, você não consegue? Então eu vou fazer por você. E aí ele me mostrou realmente que fez, e eu falei: nossa, eu fui liberto. E desde então, já faz 14 anos, e ainda me perguntam: e aí, nenhuma recaída? Recaída? Não existe recaída. Nenhuma escapadinha? Aí eu falo pra eles: prefiro a morte. Nossa, prefiro a morte. Se for assim, eu prefiro a morte, cara. Se for pra dar uma escapadinha, é pra morrer. Que é que nem o louvor diz, né? Quem já pisou no Santos dos Santos em outro lugar não consegue viver. E quem conhece a essência de Jesus, esquece, não sai. Quem abre o coração, vem aqui no altar, aceita Jesus, na frente da igreja, abre o coração, bagunçado que nem eu era, zoado, Jesus de forma alguma vai julgar, vai falar: meu, vem aqui que eu vou transformar a sua vida. Mas sabe muitas das vezes o que impede, para finalizar? São alguns véus. São véus que a gente automaticamente coloca, e véus que pessoas colocam na nossa frente. É verdade. E muitas das vezes, para você chegar no lugar santíssimo, você precisa romper esse véu, porque o acesso já está lá. Mas aí a gente coloca o véu da acusação, o véu da mentira sobre Jesus. Contar uma mentira sobre Jesus, terrível para você. Esquece, Jesus não é esse cara. Jesus não é esse cara. Jesus é seu amigo. Eu coloquei como tema aqui da minha palavra um convite ao arrependimento. E ele está te convidando hoje a romper esses véus. Muitas das vezes você fala assim: nossa, essa palavra aqui é uma palavra para conversão e tal, mas não é. Isso aqui é a palavra para crente, para pessoa que já está na presença de Deus também. Porque muitas das vezes nós viemos aqui e sentamos aí, e daí a gente vai embora.
e essa frequência, essa rotina. Você vem, senta no santo do santo e vai embora. Mas não, Deus quer que você vá para o lugar santíssimo. Deus quer mais de você. Deus quer muito mais de você. Ele quer te apresentar um lugar que é onde Ele vai se revelar mais. Só que existe alguns véus que é você que tem que romper. O véu da preguiça, da incredulidade, do egoísmo. Você tem que romper esses véus para chegar no lugar santíssimo. A falta de compreensão, você tem que romper esse véu. A falta de humildade, Natan, nós temos que romper esse véu. E o mais importante de todos, que uma palavra já resume toda essa ministração, que é o véu da coragem. Você precisa romper, você precisa ter coragem. Porque para estar aqui hoje, aqui onde que eu estou com o microfone na mão, tem que ter muita coragem. Para você estar aí hoje, para você estar aqui hoje, tem que ter muita coragem. Para você vir aqui, tocar um teclado, uma bateria, cara, você tem que ser muito corajoso. Muito corajoso. Você tem que elevar o seu pensamento num lugar assim que fala: Deus, eu preciso muito de uma vida boa, de algo bons, porque meus pensamentos são todos pessimistas. E eu estou me afundando cada vez mais. Então você precisa ter muita coragem. Tem um pastor que fala assim, para a pessoa que quer caminhar, fala mais ou menos assim: para a pessoa ter uma vida com Jesus, ela não precisa ter nada. Só que muitas das vezes a gente tem muita coisa. A gente tem várias coisas. E você não ter nada é muito difícil. Aí vai da sua escolha. Ter o que você tem ou não ter nada e encontrar Jesus. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade. Que os irmãos possam ficar com essa palavra no seu coração. Que você pode levar adiante. Que Jesus não é esse cara mau. Que Ele veio aqui e te abraçou. Fala, quando você sair daqui, você fala: meu, Jesus foi lá e me abraçou. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.